bem-vindos ao Encantar Criança! Vamos de dar dica! Hoje nós vamos dar sequência às nossas atividades para crianças não verbais. E hoje nós vamos falar daquela criança que é não verbal por algum outro comprometimento que ela tem, que afeta diretamente a expressividade dessa criança. Pica! Pode ser porque ela tem um autismo nível 2, 3, que impede ela de falar. Pode ser uma apraxia severa que essa criança tem, que é a dificuldade realmente de formar o motor da boquinha para conseguir falar aquilo que está pensando. Pode ser por causa de alguma síndrome ou alguma outra condição que impede essa criança de falar, tá bom? Nesses casos, gente, considere que a criança tem compreensão daquilo que você fala. Não é porque a criança não verbaliza que ela não compreende. Então você vai ver essa criança conseguindo seguir comandos que você dá, mas muitas vezes ela não consegue se expressar de alguma forma. Inclusive, gente, aproveitando esse gancho, é muito importante vocês nunca falarem da criança na frente dela, principalmente de alguma dificuldade na frente dela. Porque às vezes essa criança é não verbal, não fala nada, às vezes o comportamento dela é diferente e você vê que essa criança fica muito aflita quando ela ouve falando dela, porque ela não consegue se defender. Então não é porque ela não consegue se expressar que ela não consegue entender. Considerem isso e levem isso muito a sério, tá bom? O que pode acontecer também com essas crianças muitas vezes é apresentar um certo nível de agressividade, de comportamento autolesivo ou muito irritadiço. Por quê? Porque ela não consegue se expressar de alguma forma. Às vezes o seu comportamento não consegue também dizer aquilo que ela quer. Então, nesses casos é muito importante a gente considerar a comunicação alternativa. E é através dela que a gente vai estimular a criança. Eu trouxe aqui um exemplo de atividade que tem a comunicação alternativa, que a gente possibilita a criança se expressar de alguma forma. Não adianta nada a gente ficar perguntando para a criança um monte de coisa. Ai, que animal é esse? Se a criança não fala, né? Isso só vai trazer frustração para você, para a criança, porque fica sempre perguntando e ela não consegue expressar de alguma forma. Então a gente vai facilitar essa fala da criança através da nossa música, tá bom? Assim como quando eu tenho até uma indicação de livro com comunicação alternativa que fala de músicas que as crianças podem escolher. No momento que você pergunta, que música você quer, fulaninho? Ela vai pegar a cartinha e te mostrar que música que ela quer. Porque a gente tem que facilitar a expressividade dessas crianças. Então aqui eu trouxe a ideia da música Eram 10 na Cama. Vocês conhecem? Geralmente as crianças conhecem, tá? Tem duas formas de fazer ela, tá? Eu posso usar com recursos físicos, né? A criança que ainda não consegue interpretar muito bem a imagem, você pode usar o recurso físico para fazer a musiquinha. Eram 10 na cama e o pequeno disse pra rolar, pra rolar. Então todos rolaram. E quem caiu? Aí a criança pode escolher. O menino caiu. Pode ser que ela não vai conseguir falar ainda, ela não vai soltar nem um balbucio quando estiver fazendo isso. Mas você vai possibilitar a criança de escolher. Então, por exemplo, aqui você vai deixar tudo disposto, né? Você pode reforçar com a criança os nomes, porque lembra que eu falei, não é porque ela não expressa que ela não entende. Então você pode falar assim, cadê o cachorro? E aí a criança vai procurar o cachorro e derrubar o cachorro, certo? Mas ali você tem certeza que a criança compreende. Se você fala cadê o cachorro e ela consegue achar e pega o cachorro e joga no chão, é porque ela entende. Agora, se você fala, ela pega qualquer outro objeto aqui, é sinal de que talvez você tem que trabalhar algumas coisas anteriores, tá bom? Mas aí você vai dar a oportunidade da criança escolher. Então vamos dizer que é o Joãozinho. Eram 10 na cama e o Joãozinho disse pra rolar, pra rolar. Então todos rolaram, mas quem caiu, Joãozinho? Aí o Joãozinho vai escolher lá. Uou! Aí ele vai jogar no chão. E nisso você vai verbalizar pra ele. O galo? O galo, ele fez assim, ó, cocoricó. E aí você já vai trazendo o verbal para essa criança, tá bom? Mas lembre-se de falar por ela, ajudar ela também nesse momento. E é o momento dela escolher. Então, por mais que ela faça todos em ordem, você não vai ficar corrigindo ela nesse momento, tá? Ou que ela pegue um aleatório aqui, né? Então você vai fazendo isso. E claro, quando ela pegar, você pode estimular ela a falar, a fazer o som onomatopaico, né? Eram 9 na cama e o Joãozinho disse pra rolar, pra rolar. Então todos rolaram mais. Aí o Joãozinho escolheu
esse aqui pra cair. Aí você vai falar assim, você pode até brincar e falar, nossa, o gato caiu. E aí a criança fica, ou pega o gato na hora que você falou, sabe? Porque você vê que a criança não, ela tá entendendo aquilo que você tá falando. Então aí fala, ah não, é ovelha, como que a ovelha faz? Pode deixar pra criança tentar, ou faz no tambor, e a criança bate a mãozinha, não precisa necessariamente verbalizar ali pra você, tá bom? Ah, e aí vocês vão contar, nossa, agora tem quantos que tem aqui? E vai deixando, mesmo que a criança faz tá bom? Eu mesma já recebi crianças que só falavam assim, era e eu descobri que essa criança falava tudo, mas ela nunca tinha expressado ainda. Ela tava tudo dentro dela. Então é legal a gente perceber isso também. Às vezes a criança tá falando e a gente não tá ouvindo. Ou a gente fala muito pela criança não verbal. A gente não dá tempo da criança responder. Então dê tempo pra criança. Nem que você tenha que esperar muito. Nem que ela não fale, nem que ela não feche o ciclo. Mas você dá o tempo da criança responder. Então, por exemplo, o cachorro... E deixa. Porque o cérebro da gente tá pronto para completar e fechar esses ciclos. Beleza, pessoal? E aí, fez sentido para vocês essa atividade? Dá para aplicar aí no conteúdo de vocês, nas sessões de vocês? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Obrigada por ter visto até aqui. Até aqui. Até... Se levante e abrace alguém, se quiser também. Tchau, pessoal. Um beijo. Já se inscreva no canal, ative o seu sininho e dá seu like pra gente crescer.